Provérbios, capítulo 2, na última reflexão que nós fizemos, nós refletimos sobre o tema A sabedoria é o dom do temor. Hoje é a reflexão em Provérbios de número 20. E nós vamos refletir dos versículos 9 ao versículo 11. Esse é um bloco maior, que vai do versículo 1 até o versículo 22, então o capítulo todo. Nós estamos aqui na segunda pregação, no segundo grande sermão. O Senhor é prefigurado aqui por um pai que anseia pela guarda do filho, pela guarda do coração do filho, e para isso ele concede palavras de sabedoria, palavras de orientação, para que o filho se aperceba das desgraças que podem vir caso ele não seja sábio. Então a ideia que nós criamos aqui é que nós estamos num mundo muito mal. Esse mundo, ele não brinca conosco. Nós estamos num mundo perverso, num mundo muito negro, num mundo cheio de sagacidade, cheio de malícia, cheio de astúcia para nos matar, para nos derribar. Quando nós temos essa percepção, nós percebemos que por mais que seja difícil, nós estamos em guerra. E é difícil viver uma tensão constantemente sem poder descansar a sua atenção. Isso traz muito cansaço, mas essa é a percepção que nós temos. Nós estamos no mundo em guerra. Esse mundo não descansa. A ideia que nós temos aqui desse pai que agora entende isso, e o plano de fundo todo é de Salomão. Você precisa, ao ler essas palavras, a fazer as suas reflexões, entender quem fala e por que ele fala. Salomão, depois de ter experimentado profunda sabedoria, e essa sabedoria só veio porque ele temeu o papel que deveria desempenhar diante da tarefa que foi dada a ele pelo pai, em que o pai o orienta ali, que seja viril, que seja homem, para obedecer e fazer obedecer todos os mandamentos de Deus. E quando ele vê ali o reino que ele pega em paz e o que isso custou, ele vê uma tarefa absurdamente maior do que ele. Então ele pede ao Senhor que o Senhor lhe dê graça para discernir, para entender, para governar o povo de uma forma que lhe agradaria. Então o Senhor concede muito mais do que isso. Então ele passou por esse período de sabedoria. Se os irmãos observarem, isso veio depois de experimentar o temor diante da tarefa que foi dado a ele. De repente, ele sobe mais alto do que o temor do seu coração. Ele se eleva mais do que o temor do seu coração. Ele perde o contato do temor ao Senhor, e aí nós vemos a arrogância dele, a prepotência dele, a soberba dele, porque ele perdeu esse contato com o temor. Quando isso acontece, ele deixa de ser sábio, porque ter sabedoria é temer. Ele deixa de ser sábio e experimenta um caminho de desgraça, de imoralidade, de devassidão. E então, no finalzinho da sua vida, agora já velho, entendendo as armadilhas, a sagacidade, a ardilosidade da vida, ele escreve para que, especialmente jovens, assim como ele for, não experimente o que ele experimentou. Então, era a grande atmosfera na qual nós devemos ler os Salmos, né? É aquele que enxerga o caminho por experiência que nós não precisamos ter. Nós não precisamos, por quê? Porque muito provavelmente nós não saiamos vivos dessa experiência, ou nós experimentemos tragédias das quais nós não nos recuperaremos. Muitas marcas, experiências que deixam fantasmas nas nossas vidas. Interessante que teve um tempo que houve um boom de testemunhos. Então, quem tinha um testemunho mais marcante, mais penetrante, mais transformador, quem tinha um testemunho desse era considerado mais piedoso, mais espiritual, mais fiel. Era como se ali fosse uma demonstração muito visível da mão de Deus, do agir de Deus, do milagre de Deus. Mas isso é muito glamuroso aqui, nesse pequeno metro quadrado. Nós não sabemos dos fantasmas do escondido do seu quarto.
Nós não sabemos dos fantasmas na noite escura da alma. Nós não sabemos. E isso é o que é gritante nessas experiências que depois são contados e como feitos miraculosos e maravilhosos do Senhor. Mas muitos não saem dessas experiências, muitos não saem dessas armadilhas, muitos não saem desse buraco e às vezes quando sai, destrói famílias, destrói filhos, destrói relacionamentos. Então, Salomão nos mostra aqui o caminho da vida e as grandes armadilhas de morte, para que nós possamos nos aperceber. A linguagem é de um pai realmente que ama um filho e espera que o filho viva a vida em sabedoria. E ele entende isso, ele entende que só é possível viver essa vida se nós formos sábios. Se nós não formos sábios, nós receberemos as mazelas, as desgraças, as angústias dessa vida. Se nós não formos sábios, nós sofreremos mais do que nós deveríamos sofrer, porque viver é sofrer, nós sofreremos de todas as formas. No meio que nós vivemos, parece uma radicalidade muito intangível, entender que nós estamos em guerra, né? Parece que aquelas pregações radicais, aquelas pregações cheias de jargões, aquelas pregações que causam mais impacto do que transformação, em que nós vemos um objetivo inalcançável, né? Então nós ficamos impactados com pregações de puritanos, com pregações radicais, com pregações penetrantes, mas no final das contas, quando nós acordamos na segunda-feira e vemos a realidade do mundo, parece que tudo aquilo ali é inalcançável para a gente. É isso que parece. Mas a percepção que nós devemos ter é essa mesmo. Ou nós estamos em guerra e vivemos assim, ou então nós estaremos muito suscetíveis aos inimigos que estão ao nosso derredor. Estar em guerra significa desenvolver sabedoria constantemente. E a sabedoria, ela é aquele dom de Deus que ilumina o coração para discernir a vida. Esse é o tema da nossa reflexão. O temor do Senhor ilumina o coração. O temor do Senhor ilumina o coração. Porque nós vemos o que antes nós não víamos. A ideia de iluminar o coração aqui é a ideia de dar acesso ao coração. Acesso ao Senhor. Então existe algo que abre as portas do coração para que o Senhor, ou a palavra do Senhor, ou a mente do Senhor, a sabedoria do Senhor adentre. Parece que existe uma chave para isso. Essa é a linguagem do versículo 9 até o versículo 11 aqui. E essa chave é o temor do Senhor. Então, tudo que nós vemos aqui é consequência dos versículos 1 ao 4. Existe uma germinação, existe uma gestação de sabedoria. E essa sabedoria ela só é gestacionada quando nós entendemos o temor do Senhor. Então, quando nós entendemos o temor do Senhor, nós nos tornamos sábios. Então, sabedoria nesse sentido, pensando no coração que precisa enxergar, pensando no coração que precisa entender, um coração que precisa ter sensibilidade para discernir tons, discernir toques, discernir percepções. Essa é a grande realidade. Por que alguns percebem e outros não? Porque alguns entendem as implicações muito mais além, talvez esses sejam chamados de pessimistas, e aqueles que não entendem as implicações além são chamados de otimistas, e aí talvez nós temos essa habilidade de fazer com que deficiências ganhem roupagens bonitas, sejam mais assépticas para nos remover da responsabilidade aí. Então, a ideia de iluminar o coração é de enxergar ou de dar sensibilidade a ele para aquilo que antes nós não tínhamos, mas que é necessário para nós vivermos a vida e glorificar o Senhor. Então, sabedoria é discernir entre o bem e o mal. O bem é aquilo que agrada a Deus, o mal é aquilo que Deus reprova, que agride a Deus, que testemunha contra a lei de Deus. Então, sabedoria é discernir. É como esse entendimento, ele é fruto da doação divina, ele é algo necessário para dar acesso.
Então, nós tememos o Senhor. Esse temor ao Senhor que é gestacionado, né, dá essa ideia, talvez nós experimentamos isso na caminhada de aconselhamento, na caminhada de discipulado, em que cada encontro, em que cada conversa, em que cada tempo de oração, o coração vai recebendo uma carga de algo que o amolece, de algo que lhe deixa mais sensível, através de tudo, das palavras, dos relacionamentos, das percepções. E aí, quando isso acontece, o temor, ele adentra ali. E quando o temor adentra ali, nós experimentamos uma percepção que não foi fruto necessariamente de leitura de livros, de cursos de teologia, de conferência que nós fomos, mas tudo isso é utilizado pelo Espírito Santo de Deus. E nós percebemos que existem muitas e muitas pessoas que não leram o tanto que nós lemos, que não estudaram o tanto que nós estudamos, mas têm um tipo de percepção tão acurada para entender o que agrada a Deus, o que deixa Deus feliz, o que deixa Deus contente, é essa iluminação do coração. Isso acontece primeiro e constantemente, individualmente. Hoje pela manhã, olhando um perfil que eu gosto de seguir, eu vi um ditado português que dizia assim: até as maiores árvores da floresta começam no chão. Para nós termos essa jornada iniciada, nós precisamos dar o primeiro passo. Toda jornada começa com o primeiro passo. E o primeiro passo é essa percepção de suspeita constante de nós mesmos. Jonathan Edwards, falando sobre o pecado do orgulho, ele disse: eu sei que eu sou orgulhoso, mas eu ainda não sei, ainda não consegui entender a profundidade desse pecado no meu coração. Então, talvez a percepção inicial que nós precisamos ter seja de que nós somos as nossas maiores armadilhas, nosso maior perigo, nós podemos ser a nossa maior desgraça. Porque, entenda, de alguma forma somos nós que damos acesso à nossa mente e ao coração. O Senhor, ele condiciona isso debaixo da sua soberania e da sua providência, para que nós sejamos culpados por não fazer isso, para que nós não sejamos inocentados caso nós não façamos isso. Então a percepção constante é de que todo conhecimento que nós temos, e aí isso se transforma em sabedoria, quando o estudo, quando o conhecimento, quando o discernimento que nós temos serve para nos humilhar, nos colocar no chão e nos inclinar para o Senhor, para perceber que nós precisamos dele. É Ele. E essa percepção ela só acontece quando compartimentos do nosso coração são iluminados. Existe uma luz muito especial que faz isso. Nós não temos acesso a essa luz. Ela é dom de Deus, como nós refletimos no devocional passado. Ela é dom de Deus. É um tipo de lanterna celestial que ilumina aquilo que muitas vezes nós fazemos questão de apagar a luz para que nós não vejamos. Nós fazemos questão. Mas aí quando nós percebemos que está lá, primeiro vem o susto, depois vem o medo, depois vem a profunda apatia, a tristeza, porque parece algo maior do que nós, para nós corrigirmos. Nós nos deparamos com o fato de que nós já vivemos assim há muito tempo, é algo constante em nós, e nós fazemos isso com uma destreza absurda, com uma facilidade absurda. Então mudar isso significa mudar estruturas que pareciam estar completamente fixadas em nós. Nós primeiro temos que desconstruir, demolir, para construir algo novo, para construir algo diferente. E talvez isso assuste, traz medo. Diz assim os versículos 9 a 11. Então, consequência do versículo 1 ao 4, nós vimos um então ali no versículo 5 e novamente nós vemos o então no versículo 9, mostrando as implicações desse processo de gestação. Então entenderás justiça. Olha, é o temor que dá essa percepção.
Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porque a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Essa daqui é a sensibilidade da percepção. É a sensibilidade da vontade divina. É a sensibilidade do caminho da vida. É a sensibilidade da ética celestial, do plano de Deus. Deus não é um bipolar, Deus não é um esquizofrênico. Deus ele não tem experiência de mudança de humor. Ele tem um plano, ele tem um propósito. E a sua santa providência conduz-nos a viver isso. Discernir esse propósito, discernir esse plano é fruto de uma vida que busca a sabedoria. Essa é a percepção das implicações positivas ou negativas das escolhas que fazemos, dos relacionamentos que nós temos, dos sonhos que nós criamos. É essa percepção muito além de nós mesmos. Talvez uma dessas aplicações seria a aula que nós tivemos sobre como crentes se submetem à igreja. Isso, uma aula como essa, ou um entendimento como esse, pode ser muito e muito agressivo para aqueles que não experimentaram o valor da igreja, o tesouro da igreja, o valor de um pastoreio fiel, o valor de ter uma comunidade fiel. Então parece muito intangível, parece muito irreal. Aquele que não experimentou a sensibilidade de realmente viver numa comunidade redimida, transformada, eleita, parece muito agressivo, parece muito invasivo. Como eu vou me submeter geograficamente à igreja, no sentido de que a mudança de local, o concurso que eu falo, a compra de uma casa terá que passar pelo crivo do meu relacionamento com a igreja. Como eu vou me submeter profissionalmente, financeiramente, afetivamente? Como eu vou me submeter eticamente? São questões de foro íntimo. É essa a percepção inalcançável daqueles que não trilhou os primeiros passos dessa sensibilidade de percepções, de discernimento. É aquele que não entende que ele não é suficiente, que ele precisa de outro. E essas percepções, elas vão muito e muito além das nossas escolhas, olhando para nós mesmos, olhando para as consequências de nós, como indivíduos, mas também daquele círculo do ego, que é a nossa família, onde é a nossa redoma de proteção ali. Então, é a percepção de implicações positivas e negativas. Quais as consequências de escolher isso? Quais as consequências para o irmão que está do meu lado de fazer essa escolha? Quais as consequências do meu relacionamento com a igreja? Quais as consequências para a minha igreja? Quais as consequências positivas e negativas? Conhecendo fulano, o meu irmão, como ele é, talvez diante disso ele responderá dessa forma. E nós estamos falando aqui no âmbito de comunidade cristã, mas nós podemos fazer isso nos relacionamentos que nós criamos fora da comunidade, na roupa que vestimos, num comportamento que nós começamos a forjar. Então, sei lá, como foi que a Rede Globo mudou a mentalidade e a cultura de gerações? 5, 6 vezes por semana, 2 ou 3 horas por dia, durante o ano todo, ensinando que adulterar não tem problema. Nas novelas. De repente, as pessoas estavam torcendo para o adúltero e com raiva da vítima. Durante anos e anos, 5, 6 dias por semana, 2, 3 horas direto aí. Será que eu percebo esses comportamentos repetitivos que agradam a minha alma, mas que destrói o meu espírito? Será que eu percebo isso? Será que eu percebo que aquela amizade está me moldando?
aquela série que eu estou assistindo? Será que eu percebo que as redes sociais estão conformando a minha mente a algo que não deveria ser conformado? Será que eu percebo isso? Será que eu percebo os argumentos que eu tenho dado para defender algo que eu sei que é pecaminoso? Que não agrada a Deus? Será que eu entendo e eu tenho mecanismos para avaliar isso? Que se eu preciso defender demais uma coisa que no primeiro momento de cara parece errado, será que eu entendo que isso deveria ser abandonado por mim? Exigirá uma luta, óbvio, para isso. É claro que existirá uma luta. Olha o versículo 10. O versículo 10 diz assim: porque a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável. Será agradável à tua alma. Então, mostra algo, versículo 10, que entra e muda. Nós passamos a viver de uma forma que nós não vivíamos antes, nós passamos a sentir o que nós não sentíamos antes, nós passamos a discernir o que nós não discerníamos antes e algo passou a ser agradável a nós. Algo passou a ser gostoso a nós, prazeroso a nós, independente das circunstâncias. É uma disposição interior aqui. Independente se eu experimento ou não, independente se eu tenho ou não, independente de viver ou não. É uma satisfação interior, é um contentamento interior. É interessante porque o que isso faz? Isso eleva o status da intimidade com Deus acima de todas as outras coisas. Ter intimidade com Deus, ter contentamento em Deus é superior a todas as outras coisas, todos os outros relacionamentos, as outras coisas que eu elevo ao status de tesouro. Então, é isso que me dá a percepção, o discernimento, porque eu olho para esse objetivo a ser alcançado. Eu quero cada vez mais ter esse prazer, essa satisfação. Eu olho para esse status que foi elevado de dependência, de intimidade, de contentamento, e é à luz dessa necessidade que eu tenho por causa do temor que entrou e inundou meu coração de sabedoria, que eu pauto todas as coisas. E aí eu faço sacrifícios. Mas esses sacrifícios, no final dele, eu não terei a sepultura. Eu terei o grande presente de contentamento com Deus, de proximidade com Deus. E aí a luta é agradável, e a gestação aí é agradável, a mortificação aí é agradável. Vai causar dor, vai causar irritação, vai causar confronto, mas eu estou olhando lá para o final. Eu estou olhando para o que está depois disso. Aí isso é agradável. É almejar esse algo elevado, que agora agrada a minha alma. Antes não agradava. Algo deu sensibilidade. Agora agrada. E olhando para isso, então, com esse status elevado de Deus. Talvez aqui nós poderíamos pensar sobre idolatria, né? Sobre as inclinações idólatras do coração. Nós temos pessoas dedicando toda a vida por uma formação, por um concurso, por um relacionamento, por um status social. Nós vemos as pessoas se dedicando arduamente. Olha, eu vejo pessoas se excluindo da sociedade para buscar um objetivo que é perecível, que pode ser tomado da mão dele. Nós vemos isso. Se nós não já fizemos isso, nós conhecemos pessoas que fazem isso. E nós fazemos isso, e isso é elevado diante dos outros como uma postura de determinação, de ousadia, de distinção. Nós estudamos mais, nós nos empenhamos mais, nós lutamos mais, e então, em alguma medida, nos coloca como melhores, como superiores. Em alguma medida. E isso dá satisfação. Mas nós fazemos isso olhando para aquele objetivo. Nós começamos a sonhar com aquilo. Olha, quando eu passar naquilo, quando eu estiver experimentando isso, então nós faremos isso, eu terei isso, nós experimentaremos isso. Ele já começa a projetar aquilo que ele vai alcançar, mesmo antes de efetivar aquela conquista. É assim que acontece, não é assim que acontece? É assim que acontece. Quem nunca sonhou o que faria quando ganhasse na Mega Sena, embora nunca tenha jogado? Não? Eu sonhei várias vezes, muitas. Toda vez que eu via alguém, o fulano ganhou, eu disse, rapaz, olha,
Não, eu não comprava não, porque as pessoas iam saber que eu tenho dinheiro. Então, eu ficava guardado, né? A gente começa. E não sei se você, mas para mim me dá uma satisfação só em pensar. Eu nem jogava, eu sabia que eu não ia ganhar nada, mas dava satisfação. É a mesma satisfação, por exemplo, que alguns têm em falar de riqueza de outros, de prosperidade de outros, da grandeza de outros. Tem pessoas que vivem falando do poder de outros, da riqueza de outros, da prosperidade de outros, vivem falando e quase que se gabando interiormente disso. Será que a gente percebe essas satisfações em níveis diferentes que não nos levam para Deus, que nos guardam em nós mesmos? Nem tudo aquilo que alegra o seu coração é bom. Você entende isso? Nem tudo aquilo que faz cócegas no seu coração é bom. Onde está o status de Deus, da intimidade com Deus aí no seu coração? Será que é por meio dele que você olha tudo? Será que é por meio dele ou para ele que você acorda segunda-feira de manhã e passa o dia todo enfrentando a selva? Você olha para quem? Você olha para algum lugar, você olha para algo, necessariamente você olha. Quando nós não temos algo para o qual olhar, isso se chama falta de esperança. A vida perde o sabor, perde o sentido. A vida perde o significado. O dia perde a luz. Não temos por que viver. Nós não temos por que viver. Então, existem aqueles que veem o mundo, mas cujo coração está escuro ainda, porque ele ainda não discerniu, ele ainda não entende. O versículo 11 diz assim: o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. E é interessante, porque ele mostra aqui uma das consequências, né, dessa nova direção. Antes nós não víamos armadilhas, porque muitas delas nós fazíamos questão de, mesmo que inconscientemente, escondê-las, porque estava aqui, ó, dentro. Mas o fato é esse. Como eu não via isso antes? Como eu não percebia esse meu comportamento, essa minha conduta? Como não percebia essa disposição do coração que agora parece tão clara para mim, como antes eu não via? Então isso traz o quê? Segurança. Porque a minha consciência, eu estou convicto de que agora eu vivo para a vida e eu não mais caminho na estrada da morte. Então, isso é a consequência dessa nova direção, desse novo padrão, dessas diretrizes que são colocadas no meu coração. É interessante, volta aí o plano de fundo que eu iniciei, Salomão. Lembra de Salomão? Para Salomão, isso é proteção. Proteção da qual ele deixou. Ele deixou essa proteção. E quando ele deixou essa proteção, seu coração se tornou sombrio. A semelhança daquilo que ele experimentava antes de Deus lhe dar o dom da sabedoria. Isso se chama proteção. Proteção é uma segurança interior através da fé em Cristo Jesus, de que nós estamos guardados em suas mãos, nenhuma ovelha será arrebatada dela, e ele garantiu isso enviando o seu Santo Espírito e foi nos preparar lugar. Não é pelo que temos ou somos nessa presente era, mas é uma disposição de coração, é um entendimento, é uma alma tomada pela segurança divina. Esse entendimento, essa percepção nos dará a sensação de segurança por termos a convicção que nós estamos fazendo aquilo que era esperado que nós fizéssemos quando nós olhamos para a mente de Deus e vemos o seu ideal criacional. Gerar uma família que o agrada. Gerar uma família que lhe satisfaz, que lhe deixa alegre, que lhe deixa feliz, que o faz sorrir. Quando nós fazemos isso, nós então percebemos que estamos trafegando pelo caminho da vida e que o nosso coração foi iluminado. O que antes era
sombrio. Então a sabedoria é a iluminação do coração. É uma sensibilidade direcionada. Porque sensibilidade nós temos. Mas a sabedoria é uma sensibilidade direcionada. É uma sensibilidade inclinada, conduzida, condicionada a Deus. Essa é a sabedoria. É ver aquilo que agrada a Deus e discernir das nossas percepções. Porque muitas vezes eu posso me contentar com algo. Muitas vezes, muito. E ali eu fico triste. Não sei você, mas, por exemplo, eu gosto muito de filme, né? Depois que os cabritos chegaram, eu quase não consigo assistir. Mas eu gosto muito de filme. E eu ficava triste, rapaz. Porque, olha, talvez a diversão ou a tranquilidade que você tem depois de tanta luta é comer e assistir filme, né? Você come e assiste filme e depois você dorme. Dormir não era muito a minha praia não, porque dormir eu tava perdendo tempo ali, olha aí, né? Mas e aí quando eu começava a assistir um filme, uma série com um enredo fantástico, uma produção ali maravilhosa, sabe, com um roteiro intrigante, aí de repente começava aquilo que Deus reprova. Oh, rapaz, eu ficava triste, tanto, porque o momento que eu ia ter um pouquinho aqui de tranquilidade, de diversão, de entretenimento, aí o desgraçado desse mundo me lembra que ele é mau e caído. Não precisava ter isso no filme. Não precisava. Aquela série me agrada. Aquele filme me agrada. Mas eu sei que ele pode suscitar algo no meu coração que ainda não foi glorificado. E aí, então, eu deixo e tento lutar contra isso. É assim que nós fazemos todos os dias, com tudo. Não é a satisfação, qualquer satisfação do nosso coração que deixa Deus feliz, que agrada a Deus. É aquilo que Ele diz que agrada. É aquilo que Ele diz que é bom. É Ele que diz. Eu posso sentir, eu posso achar, mas eu tenho que discernir se isso é fruto de um coração que ainda não foi iluminado ou de um coração iluminado. Se é fruto de um coração que foi iluminado, então isso me levará para Deus. Caso contrário, isso me distanciará dele e fará eu cortejar a morte a cada decisão e a cada comportamento. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, o Senhor é maravilhosamente bom. Apesar dos nossos erros, dos nossos vacilos, das inconsequências das nossas decisões, o Senhor graciosamente nos ensina, pega na nossa mão e nos conduz, ó Deus. É isso que o Senhor faz agora, mais uma vez. O Senhor está pegando na nossa mão, através da leitura e da exposição da Tua Palavra, e nos levando para um caminho que Te agrada. Segura, Deus, na nossa mão. Mesmo que nós queiramos soltar, segura e nos ensina o caminho da vida. Ilumina o nosso coração, para que nós tenhamos as nossas percepções completamente mudadas e o status mais elevado do nosso coração seja de intimidade e satisfação contigo. Em nome de Jesus. Amém.